Olá, chegamos agora ao módulo 2, onde nós vamos falar sobre algumas crenças que são muito comuns entre mulheres e que realmente podem dificultar bastante o nosso crescimento. As crenças, na verdade, que a gente traz da nossa infância, de tudo que aconteceu da nossa vida, da forma como fomos criadas, tudo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, são a espinha dorsal dos nossos comportamentos. Muitas dessas crenças são positivas e fazem com que a gente cresça, com que a gente seja produtiva, com que a gente vá além. Mas algumas dessas crenças também fazem o papel contrário. Elas podem ser como amarras, nos segurando, tornando muito mais difícil ir à frente, nos demandando muito mais esforço do que realmente seria necessário. E é por isso que mudar um comportamento, sem antes entender quais são as crenças que dão suporte a esse comportamento, pode ser muito complicado. E isso muitas vezes traz muita frustração. Você pode tentar mudar essas crenças e aí você começa a pensar que você não é dedicado o suficiente, que você não é comprometido o suficiente, que você não é motivado o suficiente e principalmente que você não é disciplinada o suficiente e é por isso que você não consegue mudar certos comportamentos. Bom, não funciona assim. Para mudar não é necessário só disciplina. Para mudar é necessário a gente repensar qual é a estrutura de crenças que dá suporte a esse comportamento que você está tendo. Quando a gente não entende as crenças que dão suporte ao comportamento que a gente está tendo, muitas vezes a gente entra num conflito interno. Uma parte nossa quer algo, mas a outra acha que aquilo é ruim ou é perigoso. Um exemplo comum é o conflito que muitas mulheres vivem a partir do momento que são mães. Muitas têm ambição, querem crescer, querem se desenvolver, querem ter sua independência financeira, querem até o topo da sua carreira. Mas muitas vezes, por aquilo que é considerado ser uma boa mãe, pelo papel da mulher na sociedade, muitas mulheres entram em conflito nesse momento. Será que realmente dá para ser uma ótima mãe para os meus filhos e ao mesmo tempo chegar ao topo da minha carreira, ser uma profissional de alto desempenho? Vamos pensar um pouquinho sobre o início da carreira de qualquer pessoa. No início da carreira, a gente tem que executar tarefas, né? E aí, nesse momento, você ser perfeccionista, prestar atenção nos detalhes, te ajuda muito a se destacar. Esse tipo de comportamento é muito comum, principalmente nas mulheres. Então, no início da carreira, muitas de nós tendem a ser extremamente caprichosa, cuidadosa na execução das suas tarefas, comprometida, entrega no prazo, alta qualidade, atenção máxima aos detalhes. E isso tende a nos ajudar a destacar no início da carreira e tende a nos ajudar a dar os primeiros passos à frente dessa carreira. Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo na carreira, outras habilidades passam a ser muito importantes, como por exemplo a habilidade de delegar, de coordenar grupos de trabalho, de ter uma visão estratégica, uma visão do todo. Então muitas vezes a mesma crença que te levou até um certo ponto da sua carreira vai ser justamente a crença que vai te atrapalhar e desse ponto para frente. Por quê? Porque o tipo de comportamento que vai nos levar para frente a partir de um determinado ponto da carreira são comportamentos diferentes. Então, não adianta ficar presa àqueles comportamentos que inicialmente te deram notoriedade, te deram sucesso, porque eles te levam até um certo ponto do caminho. Desse ponto para frente, você precisa desenvolver novas habilidades, novos tipos de comportamento. E aí, claro, como você já entendeu que as crenças são a espinha dorsal dos nossos comportamentos, é claro que você vai ter que reavaliar muitas das crenças que te trouxeram até aqui e desenvolver novas crenças ou ressignificar algumas crenças para que você possa ter mais facilidade para ir desse ponto para frente na sua carreira. E agora vamos falar objetivamente sobre a primeira crença, que é muito comum entre mulheres e que nos impede de ir à frente nesse processo de crescimento da carreira. Bom, muitas pessoas, e especialmente muitas mulheres, acreditam que ambição é uma coisa ruim. Isso tem uma explicação. Muitas vezes a ambição é vista como algo desejável e interessante em homens. Homens ambiciosos são homens que tomam a iniciativa, focados, esforçados, inteligentes, cheios de vida, cheios de energia, ou seja, alguém de quem queremos ficar perto, né? Uma pessoa interessante. Já quando pensamos em mulheres ambiciosas, a coisa muda um pouco de figura.
Basta ver as mulheres apontadas como ambiciosas na nossa história, né? Eva foi quem tentou Adão a cometer o pecado original e por conta disso, da ambição de Eva, estamos nós nesse mundo tão difícil, pagando pelos nossos pecados. Pandora acabou abrindo a caixa de Pandora e também todos os males do mundo vieram nos atormentar. E por aí vai, né? Cleópatra, Helena de Troia, tantas mulheres que ao longo da história são apontadas como mulheres ambiciosas e que por causa da ambição delas, muitas coisas ruins acabaram acontecendo. Bom, o fato é que tudo isso está no nosso inconsciente, né, de homens e mulheres. Existe uma psiquiatra que trabalha com as principais lideranças femininas em Nova York, no mercado financeiro e no mercado de advocacia. Fiz algumas perguntas muito interessantes às suas clientes, que são mulheres já com alto nível de desenvolvimento em suas carreiras e já bastante sucesso. Ela perguntou a essas clientes o que vinha na mente delas quando se falava de mulheres ambiciosas. As ideias mais comuns citadas por essas mulheres foram egoísmo, autoengrandecimento, manipulação de outros em benefício próprio. Vamos combinar que nenhuma de nós gostaria de ser, então, considerada uma mulher ambiciosa, se isso é conectado a ser uma pessoa egoísta que passa em cima dos outros em benefício próprio. Ou seja, alguém com quem se tem que tomar cuidado, alguém que a gente quer longe da gente. Agora, ambição não quer dizer nada disso, né? Ambição quer dizer que a pessoa quer seguir em frente, que a pessoa quer crescer, que a pessoa tem algo que ela quer alcançar no futuro dela, né? Mas quando a gente fala sobre ambição masculina, é esse o conceito que vem. Quando se fala de ambição feminina, vem várias questões relacionadas a egoísmo e mulheres perigosas, ambiciosas e tal. Por isso, mulheres que são ambiciosas, que desejam crescer, preferem se autodefinir como mulheres determinadas. Muitas relacionam a ambição com a sede de poder. E dizem que a sua vontade de crescer não tem nada a ver com sede de poder, e sim com gostarem de ser desafiadas, com gostar de realizar bem um determinado trabalho. Esse tipo de crença é justamente o que impede mulheres de se candidatarem a posições mais altas, de se colocarem, mostrarem quais foram as suas conquistas, mostrarem as suas competências de forma clara e objetiva. Deixar claro a sua vontade de crescer e galgar novas posições. É muito normal que as mulheres se retraiam quando o assunto é mostrar as suas realizações, mostrar os seus talentos. Muitas delas acreditam que se elas são realmente competentes, os resultados que elas obtêm falam por si mesmas. E que elas não precisam ficar mostrando e exaltando a sua competência e os seus resultados. Bom, esse é justamente um dos pontos porque muitas mulheres acabam não alcançando o topo e as posições mais altas dentro de uma organização. Ora, muita coisa está acontecendo, as pessoas estão tendo que estar atentas a muitas coisas enquanto estão trabalhando. O seu chefe tem muitas coisas na cabeça dele, o chefe do seu chefe ainda mais. Então, é muito fácil que se você não coloque um holofote nas suas realizações, nos seus talentos, na sua vontade de crescer, isso passe despercebido. E isso é algo que acontece com muita frequência. Quando finalmente uma mulher acaba por dizer claramente que ela gostaria de se candidatar a um determinado cargo, ou que ela gostaria de crescer a determinadas posições dentro de uma empresa, é muito comum que as pessoas digam que não sabiam dessa vontade dela. É muito comum que mulheres com resultados extraordinários passem despercebidas, justamente porque acabam se retraindo e não evidenciando esses resultados extraordinários que elas alcançam. É muito comum também que homens se candidatem a uma vaga de emprego ou dentro da própria empresa quando tem 70%, 80% das habilidades, das competências exigidas pela vaga. Já uma mulher só se sente realmente segura para se candidatar a uma vaga quando ela atinge 100% dos requisitos, ou às vezes até mais, porque não querem correr o risco de parecer arrogantes, egocêntricas ou indignas de confiança.
Então, o seu desafio agora é deixar essa crença com relação à ambição e com relação a não ter necessidade de evidenciar as suas conquistas e os seus talentos. Tem necessidade sim. Então, por isso, o seu desafio agora é ressignificar a ambição, passar a vê-la como uma grande vontade de maximizar os seus talentos em prol de um trabalho que você gosta e que gostaria de realizar. Agora, muito cuidado, escolher ver a ambição de forma negativa muitas vezes é usado como um sutil auto-boicote. E é justamente essa crença que permite com que você fique nessa posição onde talvez você esteja confortável, apesar da sua vontade de crescer. Mudar e crescer muitas vezes é lidar com o desconforto de novas posições, novos desafios. Então, reflita um pouco sobre como você vê a ambição, se você realmente é uma mulher que se coloca e deixa claro a sua vontade de crescer, se você é uma mulher que sabe evidenciar quais são os seus talentos, e se você é uma mulher que realmente mostra os resultados incríveis que eu tenho certeza que você com frequência alcança. E trabalhe nessa crença da ambição. Não tem nada errado com querer crescer, com querer ter um espaço que te propicie utilizar da melhor forma todos os talentos que você tem e desenvolver novos talentos que você tem capacidade para desenvolver. Isso é algo natural do ser humano. A vontade de participar, de sentir que se obtém resultados importantes, de sentir que você está sendo desafiada, que você está tendo espaço para crescer e se melhorar, é algo totalmente legítimo de todo o ser humano, inclusive de nós mulheres. Te vejo na próxima aula, onde a gente vai discutir a segunda crença que é muito comum entre mulheres e que também muitas vezes nos atrasa bastante no nosso desenvolvimento profissional. Te vejo lá.